economia solidária, ela existe, né? O povo faz economia solidária. Tem um exemplo bem típico de uma companheira que nós estamos, né, impulsionando a organização coletiva dela. Antes da gente conhecê-la, ela me contou histórias que são tipicamente da economia solidária, como na rua dela tem uma costureira. Ela também costura, mas não é a expertise dela, ela faz artesanato. E tem uma outra vizinha que é cabeleireira. Em momentos de dificuldade econômica, uma faz uma costura para a outra paga em escovar o cabelo, a outra paga fazendo uma boneca, entendeu? Então isso é a base do clube de trocas que a gente chama. Esse evento de hoje, ele foi de grande importância para a comunidade acadêmica e para toda a comunidade de empreendimentos solidários e instituições de apoio, né, da economia solidária, porque ele traz as questões que interferem diretamente no dia a dia dessas empresas e desses empreendimentos, como a falta de crédito, a falta de uma legislação específica, enfim, problemas do dia a dia dessas comunidades. A importância desse tipo de conferência para a formulação da política pública de economia solidária no Brasil reside em 4 pontos. Primeiro, a economia solidária necessita de um novo marco legal para se identificar e ser identificada como uma outra economia, que não é nem da pequena e microempresa, nem é da economia capitalista convencional. É uma economia popular, fortemente marcada pelos laços de solidariedade e de eficiência econômica subordinada à social. Nosso curso de gestão, né, a gente lida muito com planejamento estratégico, marketing, tudo isso essas empresas têm esse problema, né, de uma gestão organizada, e isso aí a gente pode estar contribuindo com eles, a universidade pode estar contribuindo com eles nesse sentido. A gente, como empreendimento solidário, pode pegar as ideias, ajudar nas ideias, fazer contatos, enfim, interligar essa rede da economia solidária numa central única para que fortaleça todo esse movimento. Nós estamos avançando aí, né, nessas conferências preparatórias, né, para construir, né, e consolidar, né, uma política pública, né, de economia solidária aqui para o Distrito Federal. Nós estamos realizando no Brasil inteiro e também no Distrito Federal e em torno as conferências de economia solidária. A conferência é um momento importantíssimo onde a gente confere, né, avalia a política que foi realizada desde a última conferência, no caso da economia solidária, desde a segunda conferência, e prepara para o futuro. No caso dessas conferências de economia solidária, é a construção de um plano territorial, um plano local, um plano estadual e também um plano nacional de economia solidária. E aqui a gente precisa, junto com o povo de Planaltina, da cidade do entorno aqui, fazer a construção desse plano e avaliar como é que está a política pública de economia solidária nesse território. O que precisa ser feito para o desenvolvimento real, endógeno, né, de fato, para a economia solidária crescer e contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para o bem viver do povo daqui. A economia feminista, ela é construída com base nos princípios da equidade de gênero, da justiça social, e ela traz a necessidade do reconhecimento, da valorização, mas antes disso, principalmente da visibilização da economia gerada pelas mulheres, muitas vezes pelos trabalhos domiciliares, no artesanato, as próprias donas de casa, apesar de não gerarem uma economia materialmente, fisicamente falando, sem elas nada acontece, as pessoas não trabalham, não estudam, então elas dão uma base de sustentação importante que também é uma base que pode ser considerada na perspectiva econômica. A Conferência de Economia Solidária se inscreve dentro dessa dinâmica que foi retomada, né, e bastante ampliada pelo governo Lula desde 2003, de fazer conferências que juntam os vários segmentos da sociedade, né, sobre vários temas. Então temos a Conferência de Economia Solidária. Estamos já na 3ª edição aqui no Distrito Federal, né? Vamos para a 3ª Conferência Distrital de Economia Solidária e, previamente a essa conferência distrital, existem as conferências regionais. Então, tivemos no dia 12 de abril a conferência da Regional Sul, que juntou Taguatinga, Ceilândia, né, estrutural, plano piloto. Hoje é a conferência
de Economia Solidária da região norte e vamos ter ainda uma que é do entorno sul. Elas aprovam propostas e tiram delegados e delegadas para participar da Conferência Distrital de Economia Solidária, que por sua vez, assim como as conferências dos outros estados da federação, elegem propostas e delegados para a Conferência Nacional. E o foco de todas essas conferências desse ano é a construção do Plano Nacional de Economia Solidária. Segunda característica é justamente a definição de um conjunto de políticas de educação, assessoramento técnico, formação tecnológica, qualificação profissional, que demandam medidas concretas de várias políticas públicas no Brasil para melhorar o investimento público nas políticas sociais. Eu diria que boa parte das políticas sociais brasileiras hoje são de caráter compensatório. No futuro, nós vamos precisar de políticas públicas proativas, políticas públicas sociais que tenham como meta desenvolver a economia popular, e não uma economia que expulsa a ocupação e a formação da mão de obra popular no Brasil.